Falar mais sobre rádio, nós estamos recebendo aqui nesse momento uma pessoa muito conhecida nessa cidade, que é Fábio Ferreira. Fábio Ferreira da Silva é filho de Adelton Ferreira da Silva e Lourdes Augusta. Nasceu em 8 de julho de 1988. Fábio é empresário, jornalista, radialista e apresentador. Começou a trabalhar cedo, aos 14 anos, como office boy. Aos 17, foi para São José dos Campos, onde morou por um curto período na casa de seus tios com a pretensão de trabalhar em rádio. Mas não conseguiu devido à idade. Em seguida, conseguiu um trabalho, porém por pouco tempo, como vendedor de consórcios. Já que não tinha idade suficiente para cursar o radialismo, teve que voltar para Caraguatatuba, onde surgiu a oportunidade de trabalho na Rádio Oceânica M, uma oportunidade dada pelo comunicador esportivo Juarez Soares. Atuou no comando de um programa de rádio nas tardes da emissora e lá permaneceu por um ano. Ao sair, ficou por um curto período apresentando um programa de domingo na Rádio Integração FM. Saindo de Caraguá, foi para Ilhabela apresentar o primeiro jornal da Rádio Cidade FM, a primeira rádio do arquipélago. Aos 21 anos, conseguiu uma oportunidade com o radialista Lano Brito na Rádio Metropolitana, Estadão AM 1290, de São José dos Campos, quando voltou a morar na casa de seus tios e assim pôde concluir o tão sonhado curso de radialismo. Finalmente, estava habilitado para trabalhar em rádio e TV, já com o seu DRT. Chegou a apresentar eventos nos municípios de Salesópolis, Paraibuna, Ilhabela e diversas outras cidades da região. Aos 22 anos, foi morar em São Paulo, quando assumiu a assessoria de gabinete do subprefeito de Santana, Tucuruvi e Mandaqui, na zona norte da cidade. Foi esta uma indicação da esposa do então subprefeito, coronel Sérgio Teixeira Alves. O nome dela era Magali Margoliano. Em São Paulo, nos finais de semana, trabalhou na rádio Ágape, comunitária e Imirim, e ajudou na implantação da primeira rádio comunitária do Tucuruvi, a Rádio Mais FM. Em 2012, volta ao Litoral Norte, trabalhou na Rádio Morada do Sol e também apresentava o programa AVP Cidades e Negócios, na TV Band Vale, programa esse idealizado pelo senhor Aldísio Santana, que era seu amigo, é seu amigo, né? Em 2015, conquistou o seu maior sonho. Inaugurou a Rádio Antena FM, rádio esta que foi resultado de uma longa batalha. Foram longos anos esperando, 10 anos para ser mais exato, até a concretização da implantação da estação de rádio e é hoje diretor-geral da emissora, onde também comanda o Jornal da Oito. Com uma visão popular de mídia, dá espaço a todos, fazendo com que a rádio seja um elo entre a população e as autoridades municipais. Tem livre acesso e excelente relacionamento em governos municipais e estaduais, bem como na esfera federal. O programa de maior audiência da rádio é o Jornal da Oito, que se firmou no cenário local. É um jornal respeitado por sua linha independente, seus entrevistados atendem sempre as demandas de interesse público. Fábio não admite que a rádio seja utilizada para orientação política ou religiosa. Todos são igualmente e respeitosamente recebidos e os microfones estão sempre à disposição para assuntos que sejam de interesse da comunidade. Fábio faz da rádio um veículo de utilidade pública em primeiro lugar. Fábio, seja muito bem-vindo, agradeço por aceitar o nosso convite e nós vamos iniciar já perguntando: que história é essa de que você não nasceu em Caraguatatuba? É verdade, César. É um prazer receber esse convite, né, estar aqui hoje quando você me convidou. Quero agradecer imensamente. E essa é uma oportunidade até de dizer, né, um pouquinho mais sobre minha vida, um pouquinho mais sobre quem sou eu. E essa curiosidade, né, não sou de Caraguá. Sim, sou de Caraguá. O que ocorre é que a minha mãe, o médico da minha mãe, era na época de Mogi das Cruzes e tiveram que subir a serra para eu nascer em Mogi das Cruzes. Mas eu sou de Caraguá. Você nasceu Só nasci em Mogi e vim para cá, para Caraguatatuba, porque meus pais, na verdade, meu pai é de São Paulo, veio para cá muito cedo, com 18 anos, minha mãe de Natividade da Serra,
veio também muito nova para cá, tanto que completou aí há pouco tempo o aniversário da catástrofe, né, daquela tragédia que aconteceu na cidade. E minha mãe lembrou que naquela época ela tinha 5 anos. Então ela... Isso foi em 67. Então ela passou por esse período também na cidade de Caraguatatuba. Então foi só uma questão de realmente ter que subir a serra para nascer fora e voltar para cá, você sabe que você não é o único, Acho que não foi nem um dia, né? Deve ter nascido e já voltado para cá. Foi só uma questão. Você sabe que outra pessoa que foi criado na cidade, mas nasceu em trânsito também, foi Álvaro Alencar Trindade. Né? Ele também nasceu em trânsito, né? Em São José, né? Eu acho que ele nasceu. Eu acho que foi Jacareí também, não tenho certeza, mas acho que foi Jacareí. O meu foi em Mogi das Cruzes, no caso, né? E eu queria saber o seguinte, de onde surgiu esse sonho? Por que essa vontade de ter rádio e trabalhar em rádio? Olha, César, é algo que nem eu sei te explicar muito bem. Eu sempre gostei de ouvir rádio, na verdade, acho que eu já morei no sítio, né? Cheguei a morar um curto período no sítio com meu pai, e meu pai sempre teve essa vontade de ter um sítio, teve um sítio no Alto da Serra, e nós sempre ouvíamos rádio no canto da cama, né? E eu via à madrugada, ficava ouvindo o Zé Bétio, Oswaldo Betil, né, que fazia programa e tudo mais, e a gente ouvia na madrugada. E para dormir, acordava com os programas de rádio. Na roça a gente acorda cedo, né? Apesar do curto período que eu morei lá, mas a gente acordava muito cedo. Meu pai também sempre acordava muito cedo e fazia a gente acordar. E no caso, acho que foi daí, depois, aos 12, 13 anos, salvo engano, eu me apaixonei mais pelo rádio, né? E gostei muito mais de ouvir, de participar e tudo mais. Eu acho que surgiu daí aquela paixão, aquela vontade de fazer rádio mesmo. E minha mãe sempre, nós até falávamos agora, né, Dia das Mães, a gente comentava, e eu até me emocionei bastante, pelo tanto que minha mãe esteve ao meu lado, foi muito guerreira ali. Minha mãe sempre confiou e levou com ela também esse meu sonho, né, de fazer rádio. Meu pai era contra fazer rádio, né? Olha que coisa, né? Meu pai era contra porque eu até entendo ele ser contra, porque ao longo da vida dele, ele chegou a trabalhar enquanto muito cedo, acho que ele devia ter 16, 17 anos, teve a experiência de pintar cenário por um curto período em São Paulo, e ele conheceu alguns locutores e tudo mais, e presenciou a dificuldade da profissão, né? De você conseguir se manter ganhando um valor de radialista, que não é fácil sobreviver. Hoje cheguei a morar em São Paulo, né? Por um período, e lá quando saí da prefeitura, quando estava, até alguns amigos falaram: por que você já tem DRT e tudo mais, por que você não vai fazer rádio em São Paulo? Mas para eu fazer rádio em São Paulo, sem eu morar em São Paulo de fato, né, sem ter minha família em São Paulo, seria muito difícil para se manter na cidade de São Paulo. Teria que fazer pelo menos 2 emissoras de rádio, 2 segmentos, ou ser operador em uma e fazer rádio de fato em outra, né? Então acho que a dificuldade de financeira levou meu pai a talvez não querer isso. Não acreditar que fosse uma coisa que desse futuro. Exatamente. Ele acreditava que eu deveria seguir os passos dele, ser comerciante ou trabalhar com obras, como ele foi pintor também, né? Trabalhar com obras, ele acreditava nisso. Mas a minha mãe sempre apostou nesse meu sonho e foi junto comigo. Mãe é mãe, né? É diferente, né? A mãe te apoia em todas as suas decisões. É muito. Mas já que você falou no seu pai, o Adelton, o Adelton teve uma participação importante em Caraguá no esporte, na área do esporte. Muito forte. Meu pai, nós até estávamos, volto a dizer da minha mãe, né? Porque nós estávamos conversando esses dias que estávamos indo a São Paulo. E eu fiz a viagem toda, nós fomos conversando sobre de onde a gente vem, né? Não sei se para as pessoas já surgiu essa curiosidade para perguntar para os seus pais, de onde seus pais vieram, né? Saber o futuro, não só de onde nós viemos, mas de onde os nossos pais vieram e se eles sabem a história dos pais dele, de onde eles vieram. E surgiu essa situação. Eu perguntava para minha mãe, tive a oportunidade de perguntar a ela como que foi a trajetória do meu pai aqui em Caraguatatuba. Meu pai saiu de casa muito cedo,
com 16, 17 anos, ele já saiu de casa, acho que próximo à sua história também, né? Você também passou por uma história assim. E eu acho que naquela época ele conseguiu. Minha mãe até disse que ele viu nos noticiários sobre Caraguatatuba, que a cidade seria reconstruída após aquela catástrofe. E como Caraguá apareceu num cenário internacional, digamos até assim, né? Porque a catástrofe foi muito, muito forte para aquela época. Meu pai visualizou Caraguá, mas ele não veio para Caraguá, ele foi para Ubatuba. Só que em Ubatuba não deu muito certo as coisas por lá e acabou voltando para Caraguá. E a cidade realmente estava reconstruindo. Então ele chegou a pintar o primeiro eu não vou saber qual né? Não lembro, mas ele chegou a pintar o primeiro hotel, o primeiro prédio, na verdade, de Caraguatatuba. Ele que pintou o primeiro prédio de Caraguá. E ele montou uma equipe após essa situação. Depois ele trabalhou em bar. Então meu pai teve uma história aqui muito, muito grande e atrelada ao esporte também, né? Como você disse, ele foi um dos fundadores do Estrela do Morro, né? Ele esteve ali junto a fundar. A primeira camiseta, inclusive, foi ganha inclusive está na rádio, né? Tem uma foto dele na rádio. Do Boneca, eles ganharam do prefeito então Boneca. Ele sempre falava isso com muito orgulho, porque ele conseguiu intermediar e naquela época ter camiseta de time, eu acredito que era muito difícil, né? Eles conseguiram esse uniforme e teve uma história assim muito, muito bonita com o Caraguá. Foi algo que até ele iria ganhar uma homenagem, mas com a fatalidade, né? Houve uma situação do falecimento dele em um mês praticamente da inauguração da rádio, praticamente aconteceu isso. Um pouquinho antes. Depois, ele chegou a ver, um mês e meio, acredito, com a inauguração da rádio, ele veio a falecer, inclusive faltando 3 dias para o meu aniversário. Então, foi desagradável, né? Muito triste. Mas são coisas da vida. Eu gostaria de saber mais uma coisa ainda. Eu vou dedicar esse bloco praticamente a especular a sua vida, tá? Não é especular, as pessoas querem saber. A grande verdade é essa. Com certeza. Né? Você tem 2 irmãs, né? Uma parece que não mora aqui, mora em São Paulo. Isso. Certo? E como é o ambiente familiar? Eu sei que com você e com a sua mãe o carinho é muito grande, a Dona Lourdes está sempre lá na rádio, né? E com a família, como é que é a sua família? Família não tem como não ter problemas, né? Todas as famílias têm problemas. Isso é normal, não é a minha que não vai ter. Nós temos problemas, como qualquer outra família. Mas a minha irmã, realmente, uma irmã mora aqui, em Caraguá, a outra mora em São Paulo, na verdade. A gente, por isso que está sempre minha irmã vindo para cá, ou a gente sempre leva minha mãe para ir para São Paulo, mas sempre que pode. Claro, com a pandemia a gente acaba não se reunindo tanto. E quando meu pai era vivo, a gente se reunia, claro, muito mais vezes, né? Em todas as comemorações. Mas tivemos aí o Dia das Mães, foi maravilhoso, uma oportunidade muito, muito boa de termos novamente a família unida e principalmente nesses momentos de pandemia, né, onde as pessoas ficam mais isoladas, há uma situação bastante complicada. Mas a família sempre me apoiou, no caso minha mãe, minhas irmãs também, sempre me deram esse apoio. A não ser meu pai, que tinha aquela questão que eu disse, né, que uma preocupação, na verdade, dele, mas assim que ele viu que isso se tornou de fato uma realidade, meu pai precisava muito, era muito pé no chão, então ele precisava ver para crer, né? E eu disse a ele: você vai ver isso, você vai ver a realidade da situação. E ele conseguiu contemplar, conseguiu ver isso, e foi muito bom, né, essa situação toda. Mas hoje, assim, as minhas irmãs, uma mora em São Paulo, a outra mora aqui, tem tias também, por parte da minha mãe. Hoje os parentes do meu pai são um pouco mais distantes, que mora em São José, uma mora em Cruzeiro, outros em Jacareí, uma tia minha mora em São Paulo também. Então a gente tem um pouquinho mais de distanciamento devido a essa correria também da vida, né, do dia a dia. Mas a gente pode contar sempre. Eu acho que família é algo que... Uma tia minha, por exemplo, mesmo, me ajudou muito na implantação da rádio, tanto com apoio moral, na situação financeira, chegou também a me dar esse apoio, me dar essa ajuda. E família é isso. Quando a gente sempre precisa, eu acho que nos momentos que a gente mais precisa, tanto do apoio moral
como de outras situações, a gente tem que estar sempre disposto a ajudar e se unir para um ajudar o outro. E é claro, com a distância, com o distanciamento, com essas situações todas, ainda mais fica difícil, né, você falar num convívio familiar. Mas a gente sempre teve um bom relacionamento, a não ser o outro, umas briguinhas ou outra, mas é coisa de família que é natural como qualquer outra. Esse relacionamento que você fala de família, a gente percebe no convívio com você que ele é extensivo aos seus amigos. Eu gostaria que você olhasse para o monitor e visse um depoimento que nós recebemos. Lá vem surpresa, hein, César? Olá, Fábio Ferreira, de quem tenho tanto orgulho de ser amiga e de saber que nossa amizade é baseada em raízes fortes de confiança, companheirismo, cumplicidade. Sou, junto com meu querido Zé da Viola, parte da área da fatia de inclusão na rádio. Tenho 70 anos e o Fábio me faz sentir tão jovem quanto ele quando discutimos pautas ou qualquer outro assunto de produção. Aproveito para agradecer ao César Jumana essa oportunidade de homenagear ao Fabinho e dizer da minha gratidão por sempre me dar a chance de ser útil e reconhecer meu trabalho. Fabinho, você é valioso para todo aquele que tem o privilégio de sua amizade. Que sua vida seja sempre abençoada. Que surpresa, né, César? Só podia vir de você mesmo uma surpresa como essa. A Beth é alguém assim que é os agregados, conforme eu disse, né? É alguém que surgiu na minha vida enquanto eu estava em São Paulo. Ainda já pensava, claro, em vir aqui para Caraguá, porque a gente teve esse sonho sempre, desde os meus 17 anos, de ter a rádio, né, da Rádio Antena 8. O sonho continuou, permaneceu, o projeto continuou, apesar de eu estar em São Paulo. E a Beth foi uma pessoa que eu conheci através da internet, depois passei a conhecê-la pessoalmente e é sempre uma pessoa também que está em busca de ajudar alguém. Então acho que esse encontro surgiu num excelente momento. Então ela é uma pessoa que a gente sempre tem uma preocupação, sempre tem um carinho, trabalha junto, é uma pessoa que faz parte, acaba fazendo parte, com certeza, da família do Fábio Ferreira. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu só fico feliz e muito grato e muito emocionado em receber um carinho, uma mensagem tão maravilhosa que vem da Beth Duval. E lembrando que a Beth é que faz os flags, né, que você coloca no faz Face, os banners, os banners. Ela também nos ajuda muito na parte de produção, né? Ela pega e puxa a orelha aqui, ó, fala que você fez errado, tá errado, você falou isso, não era isso, você usou o português de uma forma errada. É uma Marli. A Marli. É a Marli. A Marli que faz tudo isso com você, que te ajuda, né? Te dá essa estrutura toda que a gente não se vê sem não se enxerga sem o apoio dessa pessoa hoje, né? Que é fundamental para que tudo possa ocorrer. Costumo dizer, às vezes as pessoas nos ouvem na rádio, acham que a gente faz 2 horinhas de programa, e não é isso, mas os bastidores, a preparação, depois que isso tudo acontece, é o mais trabalhoso. As 2 horas ali é tranquilo, numa boa, a gente vai e faz, mas os bastidores para acontecer e o pós, depois que acontece, você pensando na outra pauta, no outro dia, acompanhando os casos, é o mais difícil, é o mais complicado. E se a gente não tem o apoio, se a gente não tem ajuda, a gente não consegue fazer. Com certeza. Eu quero saber agora como é que você foi parar na política, mas isso é para depois dos nossos comerciais. 1 minuto e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. O comércio está em toda parte. Uma infinidade de produtos e serviços sempre perto de casa. É tão comum ter tudo isso ao nosso alcance que nem percebemos como os pequenos negócios fazem parte da nossa história, tornando o nosso dia a dia mais simples. Ao consumir em nossa cidade, você movimenta a economia. O dinheiro fica em Caraguá e se converte em benefícios para todos, preservando empregos e fortalecendo as redes de apoio. O comércio daqui é feito pelo nosso povo
Vizinhos, amigos, parentes que nos oferecem serviços e produtos com um adjetivo que nenhum outro lugar tem: o aconchego. Assim como os empreendedores estão se reinventando e desenvolvendo novos formatos de interação com seus clientes, a ACE desenvolve e aplica diariamente ações em prol de melhorias e atualizações que impactam todo o nosso município. Estamos vivendo um momento de acolhimento e empatia. Vamos nos unir e diminuir os impactos econômicos nesse período. E com orgulho dizer: eu moro aqui, eu compro aqui. Estamos voltando aqui para esse segundo bloco, recebendo essa pessoa maravilhosa que é Fábio Ferreira, diretor-geral da Rádio Antena 8, e eu já vou iniciar do lado político, né, que é uma coisa que ele gosta bastante. Como é que você foi parar trabalhando em política em São Paulo? Olha, César, é algo muito interessante mesmo, né? Porque a política também foi algo que esteve muito... Eu fui buscar isso na minha árvore familiar, né? Genealógica que diz, né? Eu fui buscar isso na minha árvore familiar e meu pai disse que o irmão dele era muito ligado à questão política, um irmão que ele perdeu há pouco tempo, não teve muito, acabou não tendo muito convívio com ele também, porque acabou perdendo esse irmão dele. Mas ele falou que tinha um irmão que era, sim, muito ligado à questão política. E eu, assim que fui para o rádio e tudo mais, fui buscar ajudar pessoas. E eu vi que para ajudar pessoas, eu dependia da política. Né? Dependia de vários recursos que estão ligados à política. Mas quando a gente fala da política, não é de esmola política, não é de troca de favores, não é nada disso. A gente depende muitas das vezes da situação política. Né? E nós vivemos a política, nós fazemos política no nosso dia a dia. A política da boa vizinhança, a política das amizades, do bom relacionamento, a boa política. Porque hoje no Brasil, quando a gente fala de política, parece que é algo... tudo sujo, é uma podridão e é o que realmente a gente acaba vendo acontecer de fato. Mas a minha história na política foi a partir do momento em que eu precisava ajudar essas pessoas e precisava bater nas portas dos políticos, né, para poder ajudar alguém do bairro, ajudar alguém que está precisando de um remédio e tudo mais, e a partir daí foi ganhando essa confiabilidade. A gente foi conhecendo as pessoas da cidade, quem fazia política, quem fazia boa política, quem fazia e faz a má política, né, que é aquela política que só vai ajudar em troca de um voto ou em troca de um apoio político. E eu fui conhecendo pessoas que, posso dizer que se moldavam ali a minha forma de fazer política. Que é fazer a política sem querer nada em troca, mas simplesmente para querer ajudar a outra pessoa. E, de uma certa forma, eu acabei ganhando a confiabilidade de diversas pessoas da política, até por saber da minha postura, da minha forma de condução, e de não ter fechamento político em troca de favores ou dinheiro a nível pessoal, mas para ajudar um todo, né? Ajudar a uma série de outros fatores que envolve a população do modo geral. E a partir daí eu conheci a Magali Margoliano, qual você falou aqui no início, que é a esposa do Coronel Sérgio. Através de uma ajuda que eu acabei dando a um deputado, no momento que ele precisava ser conhecido na região, ela visualizou que eu estava ali para ajudar realmente. E eu saí do meu conforto, que era a minha região. Eu fiz mais, eu fui além.
eu fui contactar o prefeito de Salesópolis na época, ter um relacionamento para tentar ajudar a viabilizar com que esse político pudesse também chegar a algumas cidades do Vale do Paraíba em que eu já tinha conhecimento, outras cidades do Litoral Norte, e ela viu que haveria um potencial ali. E eu, com 22 anos, ela acabou visualizando que eu poderia algo a mais, né, além daquele trabalho político apenas. E o Coronel Sérgio, que é o esposo dela, assumiu a subprefeitura, ele era chefe de gabinete, então ele assumiu o posto de subprefeito. Para quem não sabe, São Paulo é dividido em subprefeituras, e as subprefeituras são cidades praticamente, né? Por exemplo, a subprefeitura Tucuruvi, Mandaqui, Santana, Tucuruvi, Mandaqui, onde eu trabalhei, era assessor, é maior do que Caraguatatuba, bem maior, já dá quase a população do Litoral Norte, e se não ultrapassa isso, né? E ali a gente pôde receber esse convite e desempenhar um trabalho naquela assessoria. Ali eu comecei a não fazer um trabalho político, mas sim técnico, porque eu recebia as demandas, as pessoas que queriam falar com o subprefeito, como tapa-buraco, limpeza de via pública, poda de árvore, ou outros assuntos que eram ligados para a conversa com o subprefeito, eu atendia. Eu fiquei ali um ano, não me envolvi politicamente, mas conheci diversos políticos, porque ali nós recebíamos diversas autoridades também. Conheci Netinho de Paula, enquanto ele era vereador de São Paulo, Trípoli, diversos outros, vários outros, né? Você acha que essa... Natalini, enfim, muitos. Você acha que essa tua experiência lá com esse relacionamento político é que facilitou você ter um trânsito tranquilo hoje no Litoral Norte? Porque você é recebido e recebe todos os políticos da região. Não, César, acredito que não, porque naquele momento até eu conheci também o Major Olímpio, né, que depois foi senador e veio a óbito, aí perdemos ele para a Covid. Naquele momento eu exatamente nunca fiz política. Eu acho que se naquele momento eu tivesse feito política, eu não estaria aqui, eu estaria até hoje em São Paulo. E isso no final, quando eu estava para sair da prefeitura, quando já era o final do mandato do prefeito, então da época, que era o Gilberto Kassab, alguns amigos até me disseram: você teve um excelente cargo com 22 anos, algo que jamais você teria uma oportunidade igual, né? Com pouca experiência, sem padrinho político, mas você não buscou esse padrinho político. Você foi fiel àquele que te colocou aqui e que não era político, que nunca foi político, e sim técnico. E eu segui a mesma linha, fui ser técnico. E eu acho que muito eu aprendi naquele local da forma de conduzir dentro da máquina pública. Mas a experiência hoje de lidar com as autoridades e ter um bom acesso hoje com todos os prefeitos e vereadores, deputados, enfim, todas as autoridades, se faz logo depois, quando eu fui para a TV. E aí a gente conseguiu desenvolver um trabalho, a confiabilidade, eu acho que os bastidores disso contam muito. Né? A forma com que às vezes a gente ouve um segredo, até mesmo de um político, o desabafo às vezes da sua ansiedade em querer resolver um assunto ou outro, mas o impedimento e não poder levar isso ao ar devido a uma série de motivos, e não espalhar esse segredo, não sair polemizando. Eu acho que a confiabilidade do ser humano que deve ser resgatada e deve ser preservada. E eu consegui, através dessa confiabilidade, através dessa dinâmica de trabalho, ganhar essa confiabilidade de diversos políticos, sejam eles prefeitos, vereadores, deputados, enfim, até mesmo não tendo direcionamento político, não tendo discriminação política, seja de PSOL, PT, PSDB, PSL, todos os partidos. Eu sempre fui muito bem recebido, mas antes de ser muito bem recebido, eu os recebi muito bem. Então eu acho que a gente só pode dar aquilo que a gente recebe, né? E às vezes nem sempre a gente recebe coisas boas, mas
em contrapartida, a gente pode dar o melhor de nós, né, o melhor de si, para que essas pessoas que ainda nos veem com um mau olhar, ela possa pensar bem. Diversas vezes eu cheguei em gabinete de políticos e não vou dizer que fui bem tratado, mas a forma com que eu agi, a forma com que eu esperei, já tomei N chá de cadeira na sala de espera esperando um atendimento. Mas eu que o diga. Mas fui paciente, fiquei até o fim, resisti, posso dizer assim, e depois esse político ele percebeu que eu não estava pedindo algo para mim, estava pedindo algo que seria revertido para ele mesmo, para a imagem dele. Porque quando o político nos recebe bem, sendo imprensa do modo geral, é a imagem dele que vai ser refletida do outro lado. Se ele nos trata mal, a imagem dele vai ficar mal depois. Você teve um longo percurso, né, uma longa jornada até conseguir uma concessão de rádio, né, uma outorga, né? Você precisou usar a política para isso? Não, César. Foi algo que todos acham, inclusive, né? Falou assim, nossa, com um trânsito tão bom na política e tudo mais. Mas não foi. Foi totalmente inverso a isso, né? No cargo que eu ocupei, nunca me utilizei desse cargo para tentar burlar ou tentar passar à frente, mas posso dizer que fui favorecido de certa forma. Mas por quê? Porque eu trabalhei. E na oportunidade que eu tive, era um momento que posso dizer que ninguém confiava, ninguém teria essa confiabilidade em mim por eu não ter nada, por eu não ter vindo de nada, não ter famílias de grandes posses, não ter... meu pai era comerciante, mas tinha um barzinho, depois chegou a ter um barzinho, não era um bar, uma mercearia, um supermercado. Por isso que meu pai mesmo não acreditava tanto. Falou, como que nós vamos ter conseguir ganhar uma concessão de rádio? Mas não, foi totalmente ao inverso. Nós buscamos apoio populacional, nós buscamos a população e nisso já começou daí. Apesar de ter uma tendência mais evangélica, posso dizer, porque tem um ótimo trânsito e um ótimo relacionamento com a comunidade evangélica, mas eu jamais dei as costas para as outras comunidades, espírita, budistas, católicos, pessoas de N religiões que me abraçaram e veem em mim uma pessoa que pode ser um elo de conversação até mesmo com as outras religiões, né? Mas eu tive o apoio popular. Naquele instante, César, é até engraçado, porque naquele instante nós precisávamos de um apelo, de uma manifestação popular. Era um abaixo-assinado. Então eu, minha mãe, amigos, saíram buscar apoio popular e busquei também apoio de entidades sociais, como associações, ONGs, e partiu daí. E todo mundo falava, nossa, mas mesmo sem abrir um aviso de habilitação, você vai buscar isso? E eu falei assim, eu acredito em mim, eu acredito no meu sonho, eu acredito que vai dar certo. É o acreditar, né? As pessoas têm que acreditar em você e no seu projeto. E eu acreditei. E antes de qualquer coisa, eu fui buscar esses apoios. Antes de qualquer coisa. Antes de abrir a entidade social, antes de ter o CNPJ até mesmo, eu comecei a buscar apoio. E fui buscando. Todo mundo que eu via, ia visitar uma igreja, ia visitar um amigo, eu ia lá, levava um abaixo-assinado. Aí a pessoa falava, o que é isso? Eu falava, esse é o meu sonho, assina que esse é o meu sonho, você acredita em mim? E nós conseguimos 5.000 assinaturas. E a partir daí, o processo foi um processo muito burocrático, porque hoje está um pouco mais difícil, mas não abre aviso de habilitação, então não deixa de ser um processo muito burocrático que levou longos 10 anos. Eu cheguei a concorrer a uma concessão em Natividade da Serra, até mesmo, e com todos os documentos melhores até do que Caraguá, os documentos todos ok, e por uma falha, uma pequena falha de cartório, eu perdi o prazo. No último dia eu perdi o prazo. Imagine como eu fiquei revoltado, fiquei super revoltado, e não revoltado somente comigo mesmo, mas revoltado com Deus. E eu tive uma conversa ali com Deus, eu falei, Deus, eu vou largar tudo. Eu num quarto, na casa da minha tia, que estava lá de favor,
e isso eu não contei para ninguém, exclusivo, contando aqui para você, eu conversei com Deus e falei, se o Senhor não me quer nisso, e é o que realmente o Senhor me quer, outros caminhos, eu vou desistir de tudo, até mesmo do projeto de Caraguá, porque esse projeto aqui está pronto, está feito, a emissora é minha. E no último dia eu perdi. E veio algo na minha mente, que não é só algo da minha mente, mas eu acredito e quero acreditar, e vou acreditar nisso, que foi Deus que falou comigo naquele momento. E que me disse assim, foi uma força maior do que eu, que disse assim, tenha calma e tenha fé, se você crê em mim, eu estou provendo todas as coisas. E olha quanto tempo passou, e depois, e eu não desisti, eu tive aquilo na minha mente, aquela mensagem que veio para mim, eu acredito que seja uma mensagem de Deus exatamente, e quanto tempo levou depois ainda para a concretização disso? Foi uma entidade sendo desclassificada, outra desistindo, outra não recorrendo, e quando chegou lá no final ficou só eu. E ainda houve um impedimento final para que talvez isso não pudesse acontecer, mas algo que creio que Deus já estava à frente e resolveu, porque dependeu ali naquele momento de eu ter um cargo para ganhar um salário e conseguir um empréstimo para pagar uma dívida. Eu paguei uma dívida que eu tinha com a União e a partir daquele momento tudo foi sanado e eu consegui continuar com o projeto da rádio, que ainda não foi a instalação da emissora. Sim. Que... Isso vai ser no próximo bloco, né? 10 anos praticamente se passaram, aí de repente você está com outorga. E aí, o que acontece? Mas a gente vai falar no próximo bloco. Eu vou pedir para você olhar de novo aqui para a tela. Mais surpresa, César. Tem mais um recado aí para você. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, homenageando esse grande homem que é o Fábio Ferreira, o nosso Fabinho. O Fabinho eu conheci em 2016, quando vim candidata a prefeita de Caraguatatuba, sendo eu a primeira mulher transexual a concorrer à vaga de prefeita dentro de um município dentro do estado de São Paulo. E o Fabinho, ele nunca me tratou com indiferença e nem com diferença, né? Ele sempre foi bem acolhedor, tanto comigo quanto com os demais candidatos, me tratou com muita igualdade, isso para mim foi muito bacana, foi uma experiência ímpar. E com isso também não fui surpreendida quando em 2019 a Câmara Municipal retirou todas as pautas LGBTs da terceira conferência que fizemos de cultura, e nós estávamos brigando para que permanecessem as pautas, né? Enquanto os radialistas do município se preocupavam em denegrir a imagem das LGBTs, de falar, de destilar ódio, o Fabinho foi muito consciente em me convidar para eu poder explicar para toda a sociedade qual era o objetivo das pautas, né? Nos livrou de muitas coisas. Isso foi muito importante, ele mostrou o lado humano dele e o lado profissional, coisa que os demais infelizmente não conseguiram fazer. Eu sou muito feliz em morar numa cidade, saber que existe dentro do nosso município um radialista que se preocupa com as questões de políticas públicas de toda a diversidade, não somente de uma ou de outra. Eu sou muito grata, em nome de todas as LGBTs daqui de Caraguatatuba, eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho e todo o meu respeito por esse grande homem que é o Fabinho, tá bom? Muito obrigada, Fabinho. Adoro você, estou sempre com você, sempre sua parceira, falou? Olá a todos os amigos da Caraguá TV que acompanham agora essa entrevista com o nosso querido Fábio Ferreira. Fabinho, estou passando aqui para dizer do carinho, da admiração e do respeito que eu tenho por você. Você atrás daqueles microfones da Antena 8 é um gigante da comunicação, um gigante que leva a informação com seriedade e compromisso para os seus ouvintes. Você tem um dom, você é um comunicador nato. Então estou aqui para deixar o meu abraço, o meu carinho. Que alegria, César, receber duas mensagens tão importantes, de duas pessoas tão importantes, né? Quanto a Tiffany e a Tiffany Félix e também a Cássia Gonçalves. A Tiffany é alguém que a gente teve a oportunidade de conhecer desde a inauguração da Rádio Antena 8 FM. Nós conhecemos a sua militância, o seu trabalho,
toda a sua forma de se expressar, e ela ganhou esse respeito. Na verdade não ganhou, ela conquistou esse respeito por todos nós, por sua postura de diálogo, de conversa. E existem momentos na vida em que as pessoas elas querem se expressar, elas querem levar a mensagem dela adiante. E nós conseguimos, através do rádio, dar essa oportunidade para a Tiffany, sempre, desde quando ela saiu candidata a prefeita, antes mesmo de sair candidata, e até mesmo ao longo da sua vida, né? Do dia a dia, as suas militâncias, o seu trabalho, toda a sua dinâmica de vida. Eu acho que tudo isso sendo passado através da rádio, a gente conseguindo questionar, como ela mesma citou, alguns momentos até polêmicos em que a Tiffany participou de alguns episódios, e nós não nos furtamos em ouvi-la e ouvir o outro lado. Eu sempre digo que não existem dois lados, existem três, né? E todos eles precisam ser vistos e avaliados. E quem tira a conclusão, a terceira conclusão, é o ouvinte, né? É a pessoa que é o ouvinte ou o telespectador, a pessoa que acompanha isso, que ela vai ouvir os dois lados, e a terceira visão é dessa pessoa realmente. A Cássia é alguém que também todos nós gostamos, sabemos até a sua postura sempre em ajudar as pessoas, em colaborar. É uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial, ela sempre foi muito sincera em todas as suas demandas, em tudo aquilo que ela conseguiu absorver e conseguiu dar esse retorno para todos nós, e ser muito sincera. Eu acho que a pessoa que está na vida pública, venha ser política ou não, ela tem que trabalhar com a honestidade e a sinceridade. Eu posso, eu consigo, ou isso não dá, há uma limitação, e a Cássia sempre foi muito sincera. A sua transparência, a sua seriedade nos fez nos aproximar cada vez mais. Eu acho que nós só conseguimos nos aproximar realmente das pessoas com quem se aproximam de nós sem um interesse nenhum, e sim com o interesse de ter realmente uma amizade, de ser amiga e ser sincera. Eu acho que esse é o elo de tudo, e essas pessoas estas surpresas, né? Porque não é uma, são várias que você preparou, César, foram surpresas de pessoas realmente que são muito importantes. E faltou muitas, claro, né? Muitas outras, como você mesmo disse. Mas nós vamos fazer uma pausa. No próximo bloco eu quero saber, depois da outorga, o que aconteceu. Vamos lá. Daqui 1 minuto a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Precisa comprar ou alugar? Consulte a Líder Imóveis Caraguá. Com mais de 20 anos de tradição no mercado, a Líder Imóveis oferece as melhores oportunidades. Com uma moderna equipe de profissionais, irá oferecer a você o que de melhor existe no ramo imobiliário. Conte com a gente. Faça-nos uma visita. Avenida Geraldo Nogueira da Silva, 414, Indaiá, Caraguatatuba. Ou ligue para 12 3883 4473 ou 97408 8102. Esperamos por você. Estamos voltando aqui para esse terceiro bloco com essa pessoa fabulosa que é Fábio Ferreira, e eu não poderia deixar, né, diante de tantas manifestações, de deixar aqui meu agradecimento, primeiro pela oportunidade, né, que independente da minha outra experiência, eu não conhecia nada de rádio, conhecia da área técnica, né, da área operacional, né, nunca tive essa experiência, e deixar para você o testemunho que tem sido um momento de aprender muito. Não só como um ser humano que você é, também como do lado profissional, né? Você consegue ser diretor, você consegue ser contra a regra, você consegue planejar e deu muitas sugestões, inclusive aqui para a TV, eu agradeço a isso.
Espero que essa parceria que deu certo continue por muito tempo, viu, Fábio? De coração isso. E nós falamos no final do último bloco, chegou a outorga. E daí? Como é que foi ter a rádio entrar no ar? O que aconteceu entre pegar o papel na mão e poder entrar no ar a primeira vez numa emissora sua? César, primeiro eu que quero ser muito grato a você. Você é um nome muito forte da nossa cidade. Eu acho que falar de César Jumana não é o peso porque você fez a bariátrica, mas é o peso de nome, de profissionalismo, de ética, não só profissional, mas eu tive a oportunidade de conhecer familiarmente, como sempre cito a Marli. Acho que não é por trás de um grande homem que existe uma grande mulher. É ao lado de um grande homem que existe uma grande mulher. E no seu caso, você é privilegiado. Eu não te vejo sem a Marli ao seu lado. Eu acho que isso é fundamental. E esse carinho, essa forma com que você tem, eu acho que as pessoas quem não te conhece não sabe quem é de fato o César Jumana. E eu fico muito feliz em ter você hoje. Nós estamos aqui para falar de você, não de mim. Mas eu acho que essa manifestação minha a você, ela é mais do que válida também. Não é rasgar seda, não é fazer elogio. Mas foi a rádio quem ganhou ter você fazendo parte do jornal. Então a gente fica muito feliz. Como tivemos Estênio, tivemos José Américo, tivemos a Damares Oliveira. Foi sempre um sonho nosso ter. Tivemos, enfim, outros colaboradores. O próprio Zé da Viola já chegou a fazer o jornal comigo logo no início, e outros nomes. Mas o fundamental de tudo isso, nós já tivemos no início até mesmo da outorga, nomes como o Carlos Henrique, a Lucinéia, que até hoje é uma pessoa muito parceira. São nomes que o Anderson Biruta está aí fazendo, desde que surgiu a Rádio Antena 8 FM, nós conseguimos trazê-lo, e diversos outros nomes. Eu acho que é ser muito ingrato aqui, ficar citando nomes e esquecer de um ou outro, apesar de já ter citado alguns, mas eu digo aqui as pessoas que às vezes ainda a gente, muitas das vezes mantém esse relacionamento, e depende muitas das vezes dessas pessoas para que tudo isso possa ainda acontecer. De uma certa forma ou outra, essas pessoas ainda fazem muito para a gente. Eu recordo até hoje, até mesmo de um amigo de São José dos Campos, em que em um período eu cheguei até a morar na casa dele, chamado Sr. Rodrigues. E o Sr. Rodrigues foi uma pessoa também que me ajudou muito. Inclusive a nossa primeira torre foi ele quem trouxe, ele que confeccionou, ele que nos ajudou, e foi uma pessoa que me deu muito apoio. E eu o conheci a partir do momento do curso, e o Sr. Rodrigues foi uma pessoa, peça-chave, foi fundamental também para que eu continuasse acreditando nesse sonho e se tornasse mais à frente então essa realidade que hoje é a rádio, que acabou de completar 6 anos. Mas a outorga, assim que ela chegou, eu já tinha preparado, ninguém sabe disso, mas assim que eu já estava para receber a outorga, eu já me desvinculei de alguns outros veículos, e posso te dizer que foi também um grande sonho meu, por ser daqui, né, do litoral, apesar de ter falado já que eu só nasci em Mogi das Cruzes, mas ser daqui, de Caraguatatuba. Eu sempre nunca tive a vontade, mas cheguei a trabalhar numa das maiores emissoras aqui, que foi do litoral, no modo um todo, que é a Rádio Morada. Eu não falo isso com um olhar de concorrência, até porque eu não tenho nenhuma emissora, e você sabe muito bem disso, como concorrente nossa. Você chama de co-irmãs, então? As nossas co-irmãs, porque eu acredito que se eu tiver algum problema, e se elas tiverem algum problema também, nós vamos ter esse elo de poder conversar, até mesmo de problemas, até mesmo com clientes, às vezes, de golpes, né? Que podem querer dar o golpe em uma outra emissora e eles me avisarem, e como já aconteceu isso com outras emissoras, e como também já aconteceu comigo, e eu avisar outros colegas de outras emissoras, porque essas coisas também, às vezes as pessoas acham muito que o dono de uma emissora ou o diretor de uma rádio é brigado com a outra, e não existe isso.
Não existe essa briga. Existe uma briga por concorrência, às vezes de um comerciante, um comercial, de audiência, que a gente quer ter um programa melhor para poder, um melhor conteúdo para oferecer. Mas a briga de fato não ocorre, né? Nós temos um bom contato. Não somos amigos de ter relacionamentos assim de amizade, mas temos o respeito um pelo outro. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Morada, eu me desvinculei, inclusive fiquei um mês lá na geladeira, sendo funcionário da emissora, mas não quis mais, quis me desvincular da emissora. Eu deixei, arrumei até um pretexto para poder conseguir me desvincular. Porque eu achava que seria muito ingrato eu continuar na emissora, se utilizando de uma emissora para depois pegar e sair daquela e ir para a emissora que eu criei. Acho que isso seria muito chato e desgastante da minha parte. Então, uma parte ética minha, talvez seja uma bobagem, não sei, eu saí dessa questão e me desvinculei. E fiquei na TV somente. E aí o Aldísio me deu essa oportunidade, sou muito grato a ele, inclusive. Cheguei a apresentar o programa VP Cidades e Negócios, que foi ao ar para mais de 30 municípios, né? Se eu salvo engano, foram 39 municípios em TV aberta na Band. A gente fazia ali um programa que estava em Lavrinhas, e eu peguei muita amizade, inclusive, com o que era prefeito em Lavrinhas, e uma pessoa que às vezes ainda tem um relacionamento, prefeito de diversos outros municípios do Vale, e a gente acabou pegando amizade mesmo, né? de ter amizade e de ser amigo de verdade, de ligar, manter relacionamento, de poder ligar e falar como é que está o seu município, você precisa que a gente vá até aí, fale de uma pauta ou de inauguração de uma obra que vai ser importante até para ser referência para outros municípios. Então a gente conseguiu na TV também fazer. Então, tanto que o meu último programa na TV Band Vale, através da produtora VP, claro, nunca fui contratado da Band, mas através da produtora VP, o último programa foi exatamente a inauguração da Rádio Antena 8 FM. E um fato também que acabou ocorrendo é que no prédio onde está a rádio hoje era uma loja, que meu pai acreditava que eu ia ser comerciante e que eu estava realmente a fim de tocar o comércio, mas nada, na minha mente já estava que eu iria ficar ali para segurar o prédio, para ele não locar mais, porque ali seria a sede da rádio. Quanto tempo entre receber a outorga e a rádio de fato entrar no ar? Em receber a outorga, nós somos a primeira outorga de 2015. Era para sair antes, a gente colocar a rádio no ar antes, e a gente houve um pequeno problema. Minha irmã acabou pegando uma bactéria no estômago, ficou doente, e eu acabei adiando a inauguração da rádio para que ela se tratasse, e eu já estava com a outorga na mão, eu já tinha recebido a outorga. E a gente colocou, e aí eu falei assim, não, vamos colocar a rádio em caráter experimental, até a gente mudar. Imagina, uma loja, você transformar uma loja numa rádio, né? Aí teve que vender tudo, aí eu vendi todas as coisas da loja e colocamos aí a rádio no ar no dia 8 de abril, né? Dia 8 de abril de 2015. A gente, de fato, tem uma história até muito engraçada, que a Beth até gosta de contar, ela lembra, que na hora, foi o dia inteiro de inauguração, né? Nós abrimos a rádio 8 horas da manhã, a mesa principal de bancada não tinha chegado, está até hoje lá na rádio, a gente levou para os fundos hoje aquela mesa, era uma mesa de escritório, e a gente utilizou aquela mesa improvisada, porque a nossa mesa não tinha... nossa mesa profissional não tinha dado tempo dela chegar, e aí foi o dia todo recebendo autoridades. Nossa, recebemos muita gente naquele dia, temos o livro de inauguração, de registro, e recebemos muita gente naquele dia. E algo engraçado que às 7 horas da noite tinha que colocar a Voz do Brasil. E aí todo mundo esqueceu, falou assim, nossa, tem que colocar a Voz do Brasil, como que a gente vai colocar a Voz do Brasil, né? E a Beth pegou aquela, acho que deve ser, não sei o nome daquilo, deve ser Xuxa de cabelo, né? Chuquinha de cabelo. E ela pegou e prendeu ali no celular, a gente pegou, colocou o aparelho celular, colocou numa rádio local, colocou o fone, né, para poder colocar no Viva Voz e colocamos ali no aparelho
de microfone e falava, ó, agora todo mundo fica quietinho, sai todo mundo do estúdio porque é a hora da Voz do Brasil. E foi uma hora, depois até eu lembro que chegaram ainda algumas autoridades ao longo da Voz do Brasil e nós seguramos as autoridades ali até 8 horas da noite para, depois da Voz do Brasil, colocar as pessoas para dentro e fazer a recepção e colocar essas pessoas no ar. A rádio recentemente passou e está passando por reforma, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, as mudanças que tiveram nesse último ano, né? Foi praticamente um ano desde que começou. Exatamente. Nós, assim, vivemos em reforma, né? Eu costumo dizer assim, sempre trocando equipamentos, tentando melhorar de todas as formas. Trocamos mesa de som, que não é mesa de som, é o console, trocamos os microfones. Na televisão é mais bonita, Switch. Trocamos, e agora nós resolvemos trocar os computadores com computadores novos, trocamos o sistema de radiação, de torre, investimos em antena, colocamos uma antena, saímos de uma antena de 200, 250 reais para uma antena de mais de 3 mil reais, então é um investimento muito alto. Investimos na internet, modernizamos, mudamos, atualizamos o nosso site. Estamos agora multimídia, né, porque nós estamos com uma parceria com a Caraguá TV e isso cresceu. O Jornal Noroeste News também agregou, porque o jornal se transformou numa TV, né, se transformou na Caraguá TV e hoje nós trabalhamos em multimídia. O jornal hoje ele é transmitido, é o carro-chefe da rádio, ele é transmitido no rádio e também na internet e na TV online. No Facebook, né? Nos dois Facebooks também, né? Isso faz com que as pessoas não tenha somente aquele horário para ouvir o jornal, né? Ela pode, e são vários desses ouvintes, empresários até mesmo, que me ligam às vezes à noite ou mandam mensagem às vezes nos finais de semana, falam, olha, acabei de ouvir o programa do dia tal, acabei de assistir o programa, não é mais ouvir, né? É assistir o programa, com que isso faça com que as pessoas não ouçam mais o rádio só na hora daquele programa. Ela tem a disponibilidade de acesso a uma entrevista com o prefeito, com o vereador, com uma polêmica, na hora que ela quer. Porque aí ela pode entrar na internet, ela pode assistir o programa. Recentemente até um ouvinte mandou para mim ali, eu queria ouvir a entrevista no jornal com o secretário de saúde, que dia que foi? E aí eu fui lá, busquei, e sempre dá atenção para o ouvinte. O Facebook acabou sendo um grande arquivo, né? Eu diria que é uma verdadeira censura, né? Mas só lembrando que na TV nós retransmitimos o Jornal da Manhã à 1 da tarde e também às 7 da noite. Isso faz com que o ouvinte ele possa ter, o ouvinte e o telespectador, né? No caso da Caraguá TV, que as pessoas assistem pela internet, possa ter mais oportunidade de ver o programa que ele gosta de ouvir. Talvez mais à frente a gente consiga, e isso está nos nossos planos, ter mais programas assim, né? Ter mais programas com que as pessoas possam assistir, ouvir no horário que ela quer. Mas hoje o nosso aplicativo da rádio, a pessoa que baixa o aplicativo no celular da rádio, ela consegue também gravar o programa dela. Ela consegue gravar o programa e ela consegue ouvir depois. Mas isso são facilidades e o rádio ele nunca vai acabar por causa disso, porque a gente vai agregando. E hoje, César, é até muito interessante falar isso nesse mês, porque os rádios, eles estão, nesse mês, houve a faixa estendida, né? Então, as rádios AM que estão deixando de existir e vão passar para uma faixa estendida a partir de 76. Então as pessoas, quem já tem esse rádio, acho que os rádios mais antigos não, mas os rádios de carro, por exemplo, todos os carros já têm essa faixa estendida. Então hoje as rádios em São Paulo, por exemplo, já tem algumas, a Capital, até a EBC, a Rádio Nacional, né? Que é do governo federal, já estão na faixa estendida na capital. Neste mês elas já estão entrando, já entraram na faixa estendida. Então, nesse ano de 2021, as rádios ganham a banda estendida. E a tendência é que nós, que somos um veículo de rádio comunitária, nós vamos para, isso já é uma realidade, isso vai acontecer, nós vamos para a faixa de 87,5. Então, em breve, acredito, estou falando aqui em primeira mão, inclusive,
em breve. Essa mudança é em função da digitalização? Na verdade, vem em conjunto, né? Porque a digitalização é algo que ainda é planejado, há um planejamento. É coisa antiga já. É um planejamento antigo, como você diz. Eu não vejo tão logo isso, né? Tão logo eu digo a coisa de um ano por aí, até porque precisa acertar os dials para todas as rádios estarem. As AMs vão acabar no Brasil e todas vão para a faixa de FM. Né? E a partir daí eles vão também regularizar as rádios comunitárias dentro de uma só faixa. No Brasil todo, eles pretendem colocar em 87.5, 87.7 e 87.9. Então, dentro da viabilidade técnica de cada município, de cada região, o Ministério vai elaborar essa dinâmica para encaixar as rádios comunitárias. Por exemplo, quando acontecer... Elas vão ser digitalizadas, não? Mais à frente eles pretendem, mas eles pretendem, de momento, isso deve acontecer, acredito que num período mais curto, né, do que a digitalização, mas a São Sebastião, que hoje tem uma comunitária, vai passar para 87.5, Ilhabela já está em 87.5, e Caraguatatuba, como nós temos duas, né, comunitárias, vão passar também para 87.5. As duas para a mesma frequência? Inicialmente sim, mas eu acredito que a partir do momento que eles mudem as faixas de todas as rádios para essa frequência 87.5, e são, como eu disse, são 3 canais destinados para a operação de rádios comunitárias, eles provavelmente devem estar mudando isso e talvez acomodando, às vezes, uma linha 87.7, outra 87.5 e talvez, se tiver uma outra, que é o caso de São José dos Campos, 87.9. Vai depender dessa acomodação, primeiro, de todas para essa faixa e depois preciso de, talvez, ou de uma lei ou de uma portaria. A lei ela está tramitando em passos muito lentos dentro da caixinha da Câmara e Senado, que ali é uma caixinha que, infelizmente, é muito difícil. É uma caixinha que tem de tudo, tem inclusive pizza, né? Tem de tudo. E infelizmente é muito lenta, né? E muito lenta para alguns assuntos, para alguns outros muito rápida dentro dos interesses dos parlamentares. Mas, César, acredito que com a acomodação das rádios AM para a faixa estendida e com as rádios comunitárias sendo direcionadas para essa faixa exclusiva e tendo 3 canais, nada impedirá com que cada rádio comunitária fique dentro de um canal diferente. Claro que isso será impossível na capital paulista, sim, porque hoje São Paulo tem mais de 30 rádios comunitárias, mas e todas na mesma frequência. Em São Paulo são todas em 87.5. Só esclarecendo os nossos ouvintes, né? Telespectadores. E telespectadores. Eu fico numa dúvida grande. Eu estava assistindo um programa outro dia, né? E fica essa dúvida, né? Ouvinte eles são. São ouvintes. Falar telespectadores, é melhor falar espectadores, só espectadores, que fica mais simples, né? É verdade. Mas esclarecendo que um dos objetivos da rádio comunitária, quando foi criada, foi no governo Fernando Henrique, com o ministro Sérgio Mota, se não falha a memória. Mas teve um grande avanço somente no governo Lula. O governo Lula foi com que expandiu mais, né? Poderia ter feito muito mais, mas houve alguns impedimentos. E o que acontece? A rádio ela tem o objetivo de atingir uma comunidade. E para que uma não aumente a potência em detrimento de outra, eles estabeleceram uma potência única e a mesma frequência. O grande problema dessa colocação é que quando você passa na área de transição, né, o que acontece? Você não pega nenhuma das duas bem. Né? Nenhuma nem a outra. Um exemplo. Então fica uma comunidade naquele meio prejudicada. Prejudicada, Eu vou citar um exemplo físico aqui, acho que fica mais claro para as pessoas. Né? A Antena 8 está colocada na zona sul da cidade. Então ela pega a zona sul e norte de São Sebastião perfeitamente. O bom é que nós fomos audaciosos em trazer a rádio para o bairro, para a região da comunidade, e isso nos favoreceu em massa, né? em número de pessoas, em audiência. Quando você está indo daqui da Zona Sul para a Zona Norte,
Quando você chega exatamente no Poiares, um pouquinho mais para lá do Poiares, é a área de transição, é a área que chega, a gente pode citar o nome, que é a Integração e a Antena 8. Claro. E aí é um local que eu poderia dizer quase de sombra, porque você quase não ouve nenhuma das duas. Né? Você fica prejudicado e é uma área grande de pessoas que não ouvem. Né? Então vamos torcer para isso. Mas antes de a gente terminar esse bloco, e eu quero no próximo bloco que a gente fale sobre futuro da rádio, claro. Né? Futuro da rádio, não da Antena 8, do rádio no modo geral. Como modo geral, eu gostaria que você olhasse para a tela para ver mais um depoimento. Vamos ouvir, vamos ver. Olá, me pediram para falar a respeito de Fábio Ferreira em pouquíssimo tempo, isso é impossível. Mas eu quero deixar uma frase aqui que é a cara do Fábio. Cabeça de homem, mas um coração de menino. É justamente o perfil de Fábio Ferreira. Desde que conheço, e já faz um bom tempo, Fábio Ferreira tem lutado muito por suas causas, por sua vida, pela preciosa mãezinha Dona Lourdes e também pelo bom encaminhamento da vida de todo esse povo aqui no entorno do Morro do Algodão. Fábio Ferreira é uma pessoa muito especial. Pode parecer, né, um jovenzinho, muito jovenzinho, mas a sua mente, a sua maturidade é extraordinária. Mas, coração de menino. Costumo dizer, como Davi, um homem segundo o coração do Senhor. Um grande beijo no coração desse amigo precioso, amigo eterno. Luciana é muito feliz aqui receber o depoimento, inclusive, da Luciana. É uma pessoa que acabei conhecendo através da Patrícia, por um trabalho lá junto a um amigo também, o Lano Brito, e ela teve essa mesma oportunidade ali junto a esse amigo Lano, de fazer rádio, de conhecer o meio rádio, e ninguém melhor do que através da Patrícia Paradiso, que é uma das vozes mais bonitas, né, mais belas aí da comunicação que é o rádio. Né? A Luciana ela acompanhou, ficou um período aqui em Caraguá, trabalhando com a gente na Rádio Antena 8 FM, acompanhou essa nossa dinâmica, sabe exatamente como que funciona e me ajudou muito também, ajuda ainda, né? Colabora, é uma colaboradora nossa, uma correspondente nossa também no Vale do Paraíba, César, e mostra o quanto que nós vamos tendo pessoas interessadas em coisas boas para as pessoas, né? Ela hoje apresenta um programa, por exemplo, no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, que traz informação para as mulheres, né? O programa que ela faz, né? Um programa feminina. E todo esse aprendizado também de rádio, ela aprendeu com o grande fera do rádio lá em São José, que você conhece bem, que é o Lano Brito, e aqui no Litoral Norte ela teve essa experiência comigo aqui em Caraguatatuba. E é uma pessoa que retrata bem as pessoas que têm a vontade de fazer algo, né? Como nós já recebemos e demos oportunidade para pessoas aqui que nunca fizeram rádio na vida, nunca pensaram em fazer rádio e foram para o rádio, né? E fizeram bem, conseguiram dinamizar bem esse veículo. Mas a Luciana também me conheceu através da minha família, conheceu meus amigos, porque é impossível, na verdade, conviver comigo e não conhecer a minha família e não conhecer os agregados, não conhecer os amigos. O César sabe muito bem disso. Acaba fazendo parte de tudo isso e a gente, nisso, acaba formando uma grande família. Não é a grande família da TV, às vezes também com brigas, às vezes também com desentendimentos, como eu disse aqui no início, como qualquer família, mas nós temos que saber compreender como é cada um deles, né? Como é o Adilson, que trabalha conosco, como é a Beth Duval, como é o Zé da Viola, como é o Biruta, como é o César Jumana, e que essas pessoas também vêm da sua casa e também enfrentam seus problemas, também têm os seus problemas, como eu também tenho os meus, e todos nós temos. Então eu digo muito isso, que a família
do rádio, a família das pessoas que trabalham juntas, né, elas têm que realmente ter esse entendimento. E se houver, como já houve entre nós mesmo como amigos, um desentendimento, esperar. E saber que vai chegar um momento certo para que a gente possa dialogar e manter a paz para que ela possa reinar. Mas o que eu acho que é muito legal no rádio é que às vezes a gente discute, defende posições diferentes, que é o objetivo, né? E as pessoas acham que a gente está brigando mesmo de verdade. Mas né? a gente está brigando, César. Eu costumo dizer que o rádio, ainda mais por a gente fazer ao vivo, não é algo ensaiado, não é algo combinado. Não tem uma pauta, por exemplo, nós fazemos o jornal, existem rádios, claro, que fazem pautado e só podem falar aquilo que está dentro da pauta, mas nós fazemos um rádio liberal, de liberdade. Às vezes você pensa diferente de mim de um assunto e você fica revoltado em eu não pensar igual você, ou não ter esse mesmo entendimento seu, como eu também às vezes fico. Então ali no ar realmente existe uma briga de defender aquilo que você entende. Mas não uma briga mas pessoal. Fora do ar nós continuamos ali e damos risada depois de tudo isso, porque é normal, é natural, mas não tem quem ganhou. Porque quem tem que ganhar é o ouvinte do outro lado, não nós. Né? Acho que isso é o mais importante. Mas, Fábio, vou pedir licença para um breve intervalo e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Você sabe o que é Kumon? Procure a unidade em Indaiá e se informe sobre tudo que o método pode oferecer ao seu filho. Com aulas online em local adaptado para a nova realidade de distanciamento físico, seu filho pode alcançar o sucesso por meio dos cursos de matemática, português e inglês. Ligue 3881-1849 e descubra como o Kumon pode ajudar no desenvolvimento do seu filho. Estamos voltando aqui para o nosso quarto e último bloco, com essa entrevista maravilhosa com o Fábio Ferreira. E nesse bloco, Fábio, vamos falar agora a sua opinião, o que você vê para o futuro da rádio no Brasil, ou no mundo, né? César, não tem como negar que a internet chegou, mas todo mundo dizia que a TV acaba, o rádio já dizia, né? Quando criou a TV, disseram que o rádio ia acabar, e não acabou. E agora, com a chegada da internet, disseram que a TV ia acabar, e não acabou. E não vai acabar. Não vai acabar o rádio, não vai acabar a TV. Tudo será um complemento a mais para o funcionamento de todos esses veículos. Nós estávamos até durante o intervalo, falamos aqui, o César até me fez uma pergunta durante o intervalo, se o rádio, é possível fazer rádio sem internet. Hoje, eu digo para você que até é possível, mas não é habitual, não é de costume. Todas as rádios hoje ela têm um sinal de internet, porque você vai buscar informação, você quer transmitir a rádio para a internet, então as rádios, até mesmo as grandes rádios comerciais mesmo, algumas delas nem têm investido mais em tanta potência, porque não tem retorno suficiente com tanta potência, porque aumentaria custos para manter um transmissor de alta potência e tudo mais, sendo que as pessoas podem utilizar o celular para poder pegar o rádio. Hoje tem um aplicativo da Rádio Antena 8, tem outros aplicativos que a Rádio Antena 8 está inserida neles, e com que diversas outras emissoras estão inseridas. Se eu quiser uma rádio do Afeganistão, por exemplo, eu consigo pegar aqui. Você vê no celular, você ouve no celular rádio e vê a TV também. Né? Também. E algumas emissoras, né, estão já na web, né, como chamamos. Também. E até mesmo no YouTube, né, César? Você assiste programas de TV como assiste programas de rádio. Eu vou assistir o meu programa de rádio no YouTube. Acontece isso. No Face, está acontecendo. No Facebook, né? Acontece isso como o nosso jornal. Agora, eu estava pensando aqui com meus botões, né?
Eu já havia comentado com você que a primeira tentativa de uma rádio web fomos nós que fizemos isso no início da internet. Eu não sei. Sim. Né? E, da mesma forma, hoje, nós estamos fazendo a primeira rádio que transmitiu por TV. Em Caraguatatuba foi a Antena 8 e o Noroeste. Sim. Eu estou dizendo em Caraguá, né? Em Caraguatatuba. A morada já havia sim, em Caraguatatuba. Mas eu acho que nós mesmo iniciamos isso aqui e mostrou realmente para as pessoas que dá certo. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem 1, 2, 3, 5, 10, 20 ouvintes ao vivo. O que não conta é o pós-programa. Porque quem pode, às vezes, assistir ao vivo, muitas das vezes a facilidade para ele é de só ouvir. Às vezes ele ouvir ou no aplicativo ou ouvir no próprio rádio. Mas depois eu tenho manifestação de diversos ouvintes que ouvem a rádio e depois assistem algumas partes pelo Facebook. O que você tem de numeração hoje é o Face que te dá a audiência, né? Exato. Só que você não... Aquela é a audiência momentânea. Só que você não está contando quem está vendo pelo celular a TV. Exatamente. Está vendo pela TV. Ou quem está ouvindo a rádio por streamer. Exatamente. Isso não conta na audiência. Exatamente. Quem está assistindo, por exemplo, site da Caraguá TV, isso não conta. Não conta na audiência. Na audiência ao vivo. Exatamente. Então você, por isso que eu digo multiplataforma. E no streamer da rádio é a mesma coisa. A mesma coisa. Quem entra no site da rádio, ele começa a ouvir. Ou automaticamente. Ou no aplicativo. Também não conta na audiência. Também não conta. Então você pega públicos de diversos locais, de diversas plataformas. De diversas plataformas, exatamente. Às vezes tem 10 ouvintes ouvindo pelo site, às vezes tem 50 ouvindo pelo rádio, às vezes tem 100 assistindo pela Caraguá TV, às vezes tem... E somando tudo isso, ao vivo, acaba sendo muito grande, porque são vários meios, né? O Radiosnet, Rádios Garden, né? O CX Rádios, que são aplicativos também que não contam naquela audiência, eles têm a sua somatória independente. A TV está em 2 sites, está no Noroeste e na Caraguá TV. Automaticamente essas pessoas estão ouvindo aquela informação. E não só o ao vivo, mas o pós, o depois disso. Onde o Face mostra muito pós. O Face mostra muito pós. Sempre quando a gente tem essa elevação de audiência, a gente consegue perceber isso quando a gente faz uma entrevista com o prefeito, quando a gente faz uma entrevista com o prefeito, quando eu digo, não é só de Caraguá, mas o prefeito de Caraguá, de São Sebastião, ou com um vereador, ou com deputados, e quando é uma polêmica na cidade ou na região, e a gente consegue abordar e trazer isso com muito dinamismo, e a gente consegue exatamente trazer isso com muito dinamismo, porque nós não temos um vínculo partidário, político partidário, podemos dizer assim. Nós não temos um comprometimento político com alguém. E eu acho que isso, até os próprios políticos de diversas regiões, eles ganham quando eles vêm na rádio. Porque eles sabem que a informação com que nós vamos passar e a pergunta que nós vamos fazer não é algo combinado e não é algo direcionado, César. Eu diria para você até o seguinte, que o público que entra pelo Face é aquele público que quer interagir com o programa. Exato, né? exato. Tanto é que são normalmente as mesmas pessoas que gostam de opinar, gostam de dar a sua opinião. Exato, exato. Mas a gente tem que saber, e a gente consegue diferenciar muito isso, né? A gente consegue conhecer e filtrar esse nosso ouvinte também. Não que nós não que nós filtramos as perguntas, mas nós sabemos de uma certa forma qual é o vínculo de uma certa pessoa. Às vezes a pessoa é de um partido político, e se o cara que é do outro partido vai lá, por mais que ele faça algo maravilhoso e belo, aquela pessoa que é nosso ouvinte, que é do partido de oposição, nunca vai tecer um elogio àquele cidadão. Ou se é uma pessoa que não gosta daquele determinado tema que nós estamos levando, ele nunca vai interagir de uma forma positiva. Por outro lado, existem N pessoas que vão acompanhar aquela entrevista para elogiar simplesmente aquele entrevistado. Então, ou você faz um equilíbrio de fazer uma pergunta para o seu entrevistado
que agrada e uma que desagrada, ou você entra num ritmo só de agrado, só de parabenização, só de agradecimento. E eu acho que não é esse o foco que nós temos, não é esse o foco que nós direcionamos para que isso venha acontecer. Nós conseguimos filtrar de uma certa forma em que nós consigamos atender aquele que está satisfeito e levar os parabéns das benfeitorias, mas também fazer com que a manifestação daquele que está insatisfeito vá ao ar e também ele possa ter aquele equilíbrio. E que não fique chato, né? Como diz no linguajar popular, um veículo de comunicação que baba o ovo de alguém. Muitos expressaram isso, né? Que existe esse veículo, que isso não tem nada a acrescentar, isso faz com que nós percamos a credibilidade e que nós venhamos perder o ouvinte. Então, quando alguém vai ser entrevistado pelo Fábio, pelo César ou pela bancada do Jornal da 8, ele já vai ciente de que as perguntas não são filtradas e não são combinadas. O dinamismo do jornal é ao vivo. Claro, nós temos um senso muito apurado e nós sabemos que nós não vamos desagradar aquele com que nós recebemos, como na sua casa, quando você recebe uma visita. Você oferece um chá, você oferece um café. Você não vai ser indelicado. Você não vai ser indelicado, você vai querer que aquela pessoa retorne. Então, se nós virmos com pedras simplesmente, com críticas, nós nunca vamos conseguir atender a nossa população, nós nunca vamos atender a nossa comunidade. Eu acho que a gente tem que dosar isso, controlar isso, e por mais que sejam pessoas que venham ser pessoas que às vezes para a sociedade esteja com uma mancha muito, muito forte, muito pesada, mas saber dosar num equilíbrio de controle ali com que a gente possa entrevistar e fazer com que o entrevistado se sinta à vontade a ponto de voltar a nos dar mais informações daquilo que nós precisamos. Fábio, a gente já estendeu bastante, né? Muito, né, César? Eu estou fazendo de propósito, que é o que você faz comigo às sextas-feiras, mas para terminar, antes de você fazer as suas considerações finais, eu vou pedir que você olhe mais uma vez o monitor, que tem mais um recado aí para você. Grande Fábio Ferreira, esse é o garoto da Antena 8, tá na 8 tá legal, né? É isso aí, Gilmano, é um trabalho legal que você está fazendo aí, entrevistando o menino vale ouro, tem muita informação, mas já deixar claro, hein, não elogia muito, senão ele pede aumento, hein? E paga pouco para os outros, tá ok? Um abração aí, sucesso aí pela sua empreitada, Fabinho, você tem muito pela frente ainda, e a gente está aí junto para o que você precisar. Um abraço aí, sucesso. O Estênio é alguém também muito especial. É uma pessoa que, às vezes, as pessoas que não o conhecem, venho aqui até dizer que não conhece a pessoa e, mais uma vez, eu volto a dizer, às vezes a gente não só conhece as pessoas quando a gente tem uma convivência, né? E a gente conhece um pouco mais da sua família e ao seu redor. O Estênio é alguém que tem uma esposa maravilhosa, tem filhas maravilhosas, tem uma família com que ele preza com muito carinho. E às vezes as pessoas acham que a forma com que ele se porta, a sua postura e a sua autoridade em dizer possa ser com que ele seja uma pessoa muito durão, mas não é, pelo contrário, é uma pessoa que tem um coração gigante. Quem sou eu para dizer quantas pessoas o Estênio já ajudou? E eu acho que isso não é algo a ser falado, como também muitas pessoas que você, César, ajuda e está aberto a ajudar sem querer divulgação, sem querer que isso venha a ser divulgado, mas simplesmente por você fazer algo por alguém, o te satisfaz como pessoa. O Estênio é uma pessoa assim. Eu não conhecia, achava também que era uma pessoa muito radical, muito séria, que não tinha esse coração que ele tem, mas ele é alguém que merece muito reconhecimento, não só da nossa cidade, mas eu acho que o Litoral Norte ganha uma pessoa com uma personalidade muito forte, muito autêntico, mas que precisa realmente a pessoa conhecê-lo e saber quem é esse ser humano para poder entender o seu grandioso coração e a sua pessoa tão forte, tão autêntica que ele é, e faz de tudo para poder ajudar aquele que ele acredita
e sempre uma pessoa de confiança, de uma relação de confiabilidade. Eu acho que isso é o mais importante. E quando a gente está rodeado dessas pessoas, quando a gente tem a oportunidade de ter pessoas da sociedade dessa forma, eu acho que a certeza é total do sucesso, porque a gente sabe em quem a gente pode confiar e sabe para quem ligar no momento em que você mais precisa, não de situação financeira, mas de ouvir um conselho, de ouvir uma palavra, de ouvir a voz, às vezes simplesmente, mas de saber que aquela pessoa está ali para todo momento e para o que der e vier. Eu acho que isso é muito importante. Então, fico muito feliz em receber esse vídeo, né, dessas pessoas e muitas outras que você mesmo falou aqui fora do ar, que talvez poderia... Se nós fôssemos colocar todas as pessoas que queriam falar, não dava para fazer um programa num dia. Não pode daria, ter certeza acredito. disso, tenha orgulho disso. Fico muito feliz. Isso é importante para você, tá? Fico muito feliz. Agradecer a Beth Duval, que me ajudou, né, nessa busca. Agradecer a você pela atenção, pela parceria e deixar aqui no os microfones, as câmeras à sua disposição para suas despedidas. César, eu só tenho a agradecer a você, agradecer a todas essas pessoas, pedir milhões de perdão aqui às pessoas que eu não pude pelo tempo. Acredito que foi a entrevista que você fez aqui que mais demorou até, né? Foi um pouco mais longa, mas eu peço mil perdões para as pessoas que saibam que não é porque eu não citei ou porque eu deixei de falar que você não faz parte sim, dessa jornada, dessa luta, e são muitas pessoas que a gente tem contato e que eu tenho contato, e às vezes é muito ruim, às vezes, para mim mesmo, porque eu não sou de ter uma conversa de 2 minutos ou 5 minutos. Eu, quando ligo para alguém, às vezes essa conversa passa de 15, passa de 20, passa de 30 minutos, e isso às vezes leva muito tempo. Mas eu quero agradecer a você, César, agradecer a Marli, agradecer a toda a equipe da Caraguá TV, o qual me acolheu e tem me acolhido com muito carinho, e eu acho que a gente pode continuar levando isso, levando a informação, levando a verdade, seja de qual lado for, mas a verdade é a verdade que você acompanha do outro lado, a verdade que você se identifica. E não tenha medo, né? Que você não tenha medo de questionar sempre. Eu acho que perguntar nunca vai ofender. Então pergunte mesmo, questione, esteja atento para ouvir todos os lados, não um lado só, e não concluir por uma fala simplesmente. Acho que uma fala tem várias versões. Eu acho que todas essas versões devem ser estudadas e a conclusão deve se tirar delas. Muito obrigado, agradeço imensamente. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que o programa, quando nós colocamos a primeira vez no ar, na nossa programação, ele é posto também no Face. E tão logo ele vai para o Face, nós também hospedamos no YouTube. Então, qualquer das entrevistas que vocês estão vendo do nosso programa César Gilmani Entrevista, ou mesmo do Caçula, que estreou a semana passada, eles obedecem o mesmo critério, são reprisados na programação durante a semana e estão lá à disposição no Face ou no YouTube para que vocês possam ver. A vocês, queridos espectadores que nos prestigiaram e prestigiam com a sua audiência, o nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.